Você já teve a sensação de que está ficando para trás nesse momento do mercado de trabalho? Quando você olha ao seu redor, parece que todo mundo está aprendendo uma nova ferramenta, fazendo um curso novo, dominando a inteligência artificial, porque é a pauta do momento, enquanto você está ali tentando entender por onde começar. Se sim, saiba uma coisa: você não está sozinha. E é sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo. Nos últimos meses, eu tenho percebido uma preocupação crescente entre os profissionais que eu atendo, tá? E profissionais de diferentes áreas. Por isso eu acho que esse vídeo é importante falar um pouquinho sobre isso. Mas o mais curioso que eu faço é entender um ponto que é o padrão no meio disso. Na maioria das vezes, o problema não é a ferramenta da inteligência artificial. A maioria das vezes, o problema é que ela vai despertar em nós emoções que a gente não olhou. Porque no fundo nós estamos falando apenas de uma tecnologia que é revolucionária, sim. Mas por trás disso a gente está falando do medo. Do medo de não acompanhar o ritmo do mundo, do medo de ser colocada para trás no mercado de trabalho. E é sobre isso a nossa conversa aqui nesse vídeo. Hoje eu quero falar um pouquinho com você sobre essa ilusão de que tá todo mundo na tua frente e você está ficando para trás nesse momento. A gente está vivendo um momento de transição muito grande, a gente não pode negar. Parece que a gente é exposto todo o tempo ao sucesso dos outros, né? Se a gente abre o LinkedIn, a gente vê alguém fazendo uma certificação, recebendo uma premiação. Se a gente entra numa outra rede social, parece que tá todo mundo falando de produtividade, alta performance, resultado e por aí vai. E a gente assiste um vídeo que parece que tá todo mundo já dominando 100% a IA. E aos poucos a gente começa a construir na nossa cabeça uma seguinte narrativa. Ai caramba, eu tô atrasada. Ai caramba, tá todo mundo fazendo isso menos eu. Todo mundo já sabe dominar essa ferramenta menos eu. Preciso correr. Mas existe uma diferença enorme entre realidade e percepção. Você está vendo apenas a vitrine dessas pessoas. O que você não está vendo é quais foram os erros que elas cometeram. Você não está vendo as inseguranças. Você não está vendo o tempo que eles levaram para aprender, para dominar e para chegar até aquele lugar. E quando a gente se compara com as versões editadas da vitrine da vida dos outros, a gente sempre sai perdendo. Já reparou isso? Que a gente nunca se compara para mais? É sempre para menos? Então o problema não é a IA como ferramenta. Hoje a gente vai fazer um exercício simples. Vamos começar agora. Imagine que amanhã você acorda de manhã e surja uma nova tecnologia completamente diferente, nova, novíssima. Você provavelmente iria sentir um certo desconforto, né? Uma coisa que você não conhece ainda. Mas esse desconforto não acontece porque existe uma nova tecnologia. Ele acontece porque na sua vida algumas perguntas internas precisam ser respondidas. Por exemplo, será que eu vou dar conta de aprender isso? Será que eu sou capaz de aprender essa ferramenta? Será que eu ainda tenho tempo e espaço no mercado para aprender, aplicar e ter resultados sobre isso? Percebe a diferença? A dor não vem da ferramenta da IA. A dor vem do significado que você atribui a ela. E muitas vezes a inteligência artificial está apenas trazendo foco a coisas que são suas. As inseguranças, a baixa estima, o medo de errar, o medo de ser insuficiente, o medo de não ser reconhecido, o medo de ficar para trás. Só que olhar para esse lugar existe um custo emocional. O custo emocional de tentar acompanhar tudo numa velocidade que talvez você esteja se desrespeitando nesse momento. Existe algo que quase ninguém fala. A busca constante de atualização pode ser extremamente cansativa. Se você começa um curso, aí depois começa o outro, aí salva dezenas de conteúdos, aí segue vários especialistas sobre o assunto que você quer falar, o que você trabalha, você assina várias revistas e por aí vai. E isso, de forma contínua e muito intensa, você acaba percebendo talvez que sempre vai existir algo para você aprender. Sabe por quê? Porque o problema nunca foi a quantidade de informação. O problema é a ansiedade que isso gera. Quando a gente está ansioso, parece que nada é suficiente. Sempre existe mais um livro para ler, mais uma coisa para aprender, mais um exercício para fazer, mais alguma coisa, mais algum texto, mais algum objetivo para alcançar.
E é assim que muitos profissionais entram numa exaustão por conhecimento sem perceber. Se isso já aconteceu com você, escreve aqui para mim se isso já aconteceu com você. O que realmente vai importar no futuro do trabalho é algo que a gente precisa construir no presente. Essa é uma parte muito importante do vídeo. O futuro não vai pertencer necessariamente àqueles que são mais rápidos que você. Pertence àqueles que vão se adaptar com mais clareza e mais plenitude do quem você é e do que você faz. Adaptação não significa saber tudo, não significa aprender continuamente. Significa ter flexibilidade, significa desenvolver habilidades, significa ter flexibilidades e certeza de que nenhuma tecnologia pode te substituir plenamente. Porque você tem pensamento crítico, você tem criatividade, você tem empatia. Toda a sua capacidade de adaptação é simplesmente uma habilidade humana. A IA ela pode processar muitas informações, mas ela não substitui o significado que você, humano, dá para cada uma delas. Ela não vai substituir contexto, ela não vai substituir humanidade, que são características de quem é humano. Por isso eu acredito que a grande pergunta para os próximos anos não vai ser: você sabe usar a inteligência artificial? Essa pergunta é muito rasa, percebe, se você chegou até aqui? Mas sim a seguinte pergunta: você consegue trabalhar junto com ela sem perder aquilo que você é enquanto um ser humano? Existe uma mensagem que eu gostaria muito que você levasse desse vídeo para sua vida, para o seu trabalho, para sua carreira. Você não precisa acompanhar tudo. Você não precisa aprender tudo. O mundo vai continuar mudando, a gente vai continuar tendo novas tecnologias, elas vão continuar evoluindo cada vez mais. Novas ferramentas vão continuar chegando, novos testes vão continuar surgindo, mas a sua carreira não pode e não será construída pela velocidade com que isso ocorre. Ela precisa ser construída com consistência, sabendo que você é o dono da sua carreira, de forma contínua, de forma no seu ritmo. Respeitar o seu ritmo, aprender no seu tempo, desenvolver formas sustentáveis para que isso aconteça, tá? E lembre-se, a inteligência artificial não é o maior desafio deste momento. Ela é uma ferramenta que está trazendo muitas possibilidades. O maior desafio é não perder a sua saúde mental, tentando acompanhar um ritmo de um mundo que nunca para. E de forma muito acelerada, tem imposto isso pra gente todos os dias. Então, se você está tentando abrir a sua mente, as suas habilidades e as suas competências para acompanhar essa pressão das mudanças, eu queria que você agora respirasse e pensasse: será que realmente precisa ser assim? Será que realmente você precisa adoecer para entrar num ritmo de aprender várias ferramentas, várias tecnologias, várias IAs funcionando ao mesmo tempo, enquanto isso está te consumindo e desestabilizando o profissional que vai precisar fazer uma carreira de forma sustentável? Hoje a gente vive num mercado de trabalho adoecido. A gente tem o burnout, a gente tem a ansiedade, a gente tem a depressão. Além de tudo isso, a gente precisa dar resultado, a gente precisa cuidar das pessoas que a gente ama. Então, se tem uma mensagem que eu gostaria que você levasse desse vídeo é: entenda a inteligência artificial como uma ferramenta para o que você faz, para melhorar a sua qualidade de trabalho, a sua qualidade de vida, mas não para substituir o que você faz e as suas habilidades enquanto ser humano. Tá na hora da gente parar e analisar o quanto de proveito a gente pode tirar dessa tecnologia para facilitar a nossa vida. Não para nos adoecer, nos trazer tristeza, nos trazer angústias, no mercado que vai sempre mudar e a gente vai precisar sempre se adaptar a isso, tá bom? Eu vou ficando por aqui e eu te vejo no próximo vídeo. Se você já chegou aqui, já deixa seu like, já deixa um comentário e eu vou ficar muito feliz de contribuir com a sua carreira e o seu desenvolvimento pessoal. Tchau!